Então vamos resolver isso logo no começo do vídeo, beleza? Hoje vai ser um daqueles vídeos. Se não gosta deles ou do meu efeito de mundo de palhaço, talvez queira pular este vídeo. Aviso dado. Você foi avisado. Para quem não me conhece, sou Tom e este é o Watchman River. Fico feliz com sua presença e espero que esteja bem. Antes de entrar nesse mundo louco e nas coisas sérias, que hoje nem são tão sérias, quero ler um trecho das Escrituras. Sempre gosto de ir primeiro à palavra de Deus. Estou em As Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades. É um livrinho que contém escrituras organizadas por categorias. Estou na página 23. Jesus é o seu libertador. Vamos para Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Diga um amém. Sim, eu ouvi. Eu ouvi. Vamos para Romanos 8, versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos para Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos para 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se não conhece Jesus, continue assistindo. Vou compartilhar o Evangelho. Mais uma, Apocalipse 12, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. É uma linda passagem da Escritura. Temos um futuro tão incrível em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, estamos presos aqui no mundo dos palhaços, e é meio que um mundo de palhaços permanente. Eu simplesmente não consigo acreditar no que estamos vendo com esse negócio, sem negócio, negócio, sem negócio, negócio. Isso simplesmente continua. É Yogi Berra, é déjà vu de novo. Sabe, é simplesmente um mundo de palhaços. É onde estamos vivendo. Eu te disse que ia usar isso. É um mundo de palhaços. Toda vez que ouço que temos um acordo, agora fico esperando um canhão de confete disparar. Eu simplesmente não consigo evitar. Só fico esperando por isso. Estou esperando um carro de palhaço aparecer e uns 30 ou 40, talvez 50 deles saírem do carro. Quando Trump diz que temos um acordo, agora é como um mágico tirando um coelho da cartola, mas aí o coelho desaparece. Sabe, é assim que eu sinto que estamos vivendo. Então vamos ver o que está acontecendo no mundo. Certo, vamos lá. Vamos começar por aqui. Isso é de quase 24 horas atrás no Insider Paper. O Irã alertou Washington na quinta-feira sobre o risco de se envolver em uma guerra interminável e alta dos preços da energia, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometer novos ataques aéreos e tomar um terminal de petróleo em uma ilha. Fique tranquilo, ele cancelou depois e vamos chegar lá. O principal negociador do Irã, o presidente do parlamento Ghalibaf, fez um alerta severo após troca de tiros noturna entre iranianos e americanos. Isso foi anteontem à noite e Trump ameaçou que os Estados Unidos atacariam com força total na noite passada. Estratégias erradas e decisões impulsivas vão virar completamente o jogo para pior, explodir a infraestrutura e os mercados de energia e criar um atoleiro sem fim no qual vocês ficarão presos por anos, disse Ghalibaf. Ontem, pouco depois, o presidente Trump publicou isso na Truth Social. Com base no fato de que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã nesta noite. Eba! As discussões e decisões finais foram aprovadas em detalhes por todos os envolvidos. Sério? Vamos descobrir. Incluindo os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros. O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que essa transação seja finalizada. A data e o local da assinatura serão anunciados em breve. Então é isso. Está tudo certo. Temos um acordo. É um acordo para negociar que o Irã não está concordando. Mas vamos continuar.
Ele disse que a assinatura do acordo com o Irã pode acontecer na Europa, pode acontecer neste fim de semana, segundo ele. A agência de notícias Fars, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, diz que as chances de o Irã aprovar um acordo com os Estados Unidos são relativamente altas depois que Washington aceitou o texto proposto por Teherã. Ambos os lados afirmam que suas linhas vermelhas foram respeitadas e não estão sendo ultrapassadas. Não há acordo e a guerra continuará no Oriente Médio. Mas nós continuamos porque, afinal de contas, isso realmente é Clown World. O presidente Trump afirma que um acordo com o Irã pode ser assinado neste fim de semana na Europa, com participação do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. Ele afirma que o Estreito de Hormuz será aberto após a assinatura do acordo. O Irã diz que o acordo com os Estados Unidos está praticamente finalizado, mas ainda não há uma conclusão definitiva. O Irã afirma que não cederá o controle do Estreito de Hormuz em acordos com os Estados Unidos. Você acaba de cruzar outra linha vermelha. O Times of Israel publicou: Trump diz que os Estados Unidos encerraram a guerra com o Irã, enquanto Teherã afirma que nada foi decidido. Acordo sem acordo, acordo sem acordo, acordo sem acordo. Desculpe. Eu avisei você. Eu avisei você. Eu avisei você. Ouça o que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, tinha a dizer. Relatórios sobre um possível acordo são pura especulação, já que nada foi finalizado. Nós não chegamos a um acordo final sobre o negócio. Eu não sei com quem estamos conversando. Acho que ninguém sabe com quem estamos conversando. Estou esperando por Jesus. Tenho um compromisso com ele muito em breve. Amir Tsarfati disse que, como previ, Trump quer muito um acordo. Ele disse que tudo no post do presidente não é verdade. Não existe nenhum acordo aprovado pela Guarda Revolucionária Iraniana e Israel nunca, 100% nunca aprovou isso. Só posso dizer, julguem as ações do presidente Trump, não suas palavras, porque ele pode bombardear o Irã esta noite. E da última vez que eu disse isso, parecia improvável que acontecesse. E aconteceu naquela noite, alguns dias atrás, sabe? É só, esse é o mundo em que estamos vivendo. Às vezes precisamos achar humor. Para mim, esse é um momento divertido. Sabe, guerra não é engraçada, mas esses acordos e negociações constantes que provavelmente são só manipulação de mercado têm um lado engraçado nisso, né? Não? É. Oficiais israelenses foram surpreendidos pelo anúncio do presidente Trump. Um oficial disse à I24 News que, por hora, as autoridades dependem das declarações públicas de Trump. E disse que Israel precisa ouvir a resposta oficial do Irã antes de determinar se a avaliação do presidente é precisa. Observando que experiências anteriores sugerem que pode nem sempre ser. Aí está. Isso é inteligente. Boba do Boba News compartilhou um gráfico e disse, segundo o Intel Frog no Chess. Sim, a manipulação de mercado clássica de Pump and Dump semanal 101, toda vez que o petróleo começa a subir, certos oficiais anunciam um acordo de paz iminente com o Irã e o preço despenca. Estivemos perto de um acordo de paz mais de 10 vezes. Número de acordos de paz, 0. Exatamente, Buba. Exatamente. A inteligência de fontes abertas divulgou isso no X. Só para que todos saibam, o acordo na mesa é apenas um memorando de entendimento, não é um acordo. Tudo o que isso significa é que as negociações vão continuar por muito tempo. O regime é especialista nisso. Exatamente. Leca, tente soletrar esse. É exatamente isso que o Irã quer, ganhar tempo. E é isso que estão conseguindo, como sempre. Veja, isso é Obama 2.0, só estão ganhando tempo. E eu espero que paletes de dinheiro cheguem à porta deles. Quem sabe, nada mais me surpreende. Aqui está uma declaração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Enquanto eu for primeiro-ministro de Israel, o Irã não terá armas nucleares. O presidente Trump e eu concordamos totalmente nisso. Atuei por mais de 30 anos na linha de frente da luta internacional contra o programa nuclear do Irã. Se não fosse essa luta, o Irã já teria bombas atômicas para destruir Israel. Sim, o Irã poderia ter dito isso. O Irã está trabalhando para destruir o Estado judeu, e estou dedicando minha vida para impedir que eles façam isso. Enquanto eu for primeiro-ministro de Israel, isso não acontecerá. O que ele está dizendo ali é,
Presidente Trump, estamos na mesma sintonia. Se você pensa que haverá acordo com o Irã fabricando armas nucleares, isso não vai acontecer, pois agiremos sozinhos, como diz a Bíblia. Estaremos por conta própria. Nós vamos cuidar do Irã sozinhos. Profeticamente, faz muito mais sentido do que os Estados Unidos apenas encerrarem o regime. Isso não faz sentido. A Iran International English divulgou isso no X. O Irã ainda não concordou com nenhum documento para um memorando de entendimento com os Estados Unidos. A Fars, ligada à Guarda Revolucionária, informou citando uma fonte com conhecimento do assunto. Diferente do que diz Donald Trump, não foi aprovado nenhum texto de memorando inicial com Washington, segundo a reportagem. Acordo sem acordo, acordo sem acordo, acordo sem acordo. Trump estava sendo entrevistado em algum lugar ontem, e esta foi uma das suas declarações. Nós encerramos a guerra com o Irã hoje. Eles concordaram em nunca possuir armas nucleares. Fim da citação. Sério? O Irã concordou em nunca possuir armas nucleares. Isso simplesmente não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Segundo os relatórios publicados até o momento sobre o acordo para encerrar a guerra, trata-se basicamente de um cessar-fogo de 60 dias sob termos não divulgados publicamente. Os iranianos não estão aceitando... Desculpe, vou corrigir. Um cessar-fogo de 60 dias conforme termos já divulgados. Os iranianos não estão cedendo nada significativo. O bloqueio mútuo do Estreito de Hormuz está sendo suspenso e a questão principal gira em torno dos ativos iranianos congelados. O almirante Habibullah Siari disse isso para Trump, abre aspas. Se você realmente destruiu a frota iraniana, como afirma, então, se tiver coragem, chegue mais perto. Parece um cara implorando por um acordo de paz, não é? Só implorando. Chegue mais perto. A mídia iraniana diz que o possível acordo com os Estados Unidos prevê a liberação de 24 bilhões de dólares em ativos congelados. A mídia iraniana diz que o possível acordo com os Estados Unidos encerraria a guerra, inclusive no Líbano. Mídia iraniana afirma que possível acordo com os Estados Unidos prevê 60 dias de negociação para acordo nuclear. Já está tonto girando comigo nessa confusão? Ufa! A agência de notícias MER do Irã publicou o suposto texto do acordo do Irã com os Estados Unidos. Então, essa é a visão do Irã. Este é o acordo com os Estados Unidos, certo? Uma cessação permanente e imediata da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano. Isso não vai acontecer. Um compromisso dos Estados Unidos de não interferir nos assuntos internos do Irã e de respeitar a soberania da República Islâmica do Irã. Levantamento completo do bloqueio naval em 30 dias. Um compromisso dos Estados Unidos de retirar suas forças das áreas ao redor do Irã. A reabertura do Estreito de Hormuz dentro de 30 dias, sob acordos determinados pelo Irã, que já está dizendo que não vai abrir mão do controle, enquanto Washington afirma que vai. A suspensão das sanções sobre a venda de petróleo, produtos petroquímicos e derivados relacionados, juntamente com o acesso total do Irã às receitas financeiras resultantes. Os Estados Unidos e aliados teriam que apresentar planos de reconstrução para o Irã de ao menos 300 bilhões de dólares e fornecer esse valor ao país. Tudo isso, segundo eles, consta no acordo que estão aceitando. Um período de negociação de 60 dias com o objetivo de alcançar um acordo final abrangendo questões nucleares, a remoção completa das sanções primárias e secundárias dos Estados Unidos e a revogação das resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU e do Conselho de Governadores da AIEA. Note que até agora não mencionaram abrir mão do urânio enriquecido. Vamos ver se comentam sobre isso. Reafirmação do compromisso do Irã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear de não produzir armas nucleares. Durante o período de negociação, os Estados Unidos se comprometeriam a não enviar forças adicionais para a região e a não impor novas sanções. A liberação de 24 bilhões de dólares em ativos iranianos congelados. O estabelecimento de um mecanismo de monitoramento para supervisionar a implementação do acordo. O acordo final seria aprovado por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU,
Eles estão tentando ganhar tempo para si mesmos. Isso aqui dá uns 3 anos. Eles estão ganhando um tempo muito significativo. As negociações finais não começariam antes da liberação de metade dos ativos iranianos congelados, da suspensão das sanções ao petróleo e do fim do bloqueio naval. Parece um mundo de sonhos. A gente está vivendo em um mundo de sonhos. Acordo sem acordo, acordo sem acordo, acordo sem acordo. Desculpa, é que hoje eu só queria tentar achar o lado engraçado disso, tá? Ninguém está morrendo lá agora. Primeiro-ministro de Israel. Este é um anúncio do gabinete dele. O presidente Trump conversou esta noite com o primeiro-ministro Netanyahu sobre o memorando de entendimento emergente com o Irã para iniciar negociações. Embora Israel não seja parte deste memorando de entendimento, o primeiro-ministro expressou seu apreço pelo compromisso do presidente Trump de que o acordo final, ao término das negociações, incluirá a remoção do urânio enriquecido, o desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento, limites à produção de mísseis e a cessação do apoio do Irã a seus grupos terroristas por procuração na região. Veja, esses dois lados estão muito distantes, como tem estado desde o primeiro dia e continuarão assim até que Deus intervenha e acabe com essas guerras. O arrebatamento da igreja está cada vez mais próximo. Se você não acredita nisso, espere para ver. O primeiro-ministro israelense Netanyahu se surpreendeu com o acordo iminente entre Estados Unidos e Irã, afirmando que Israel ficou fora do processo de aprovação. Aí está. Vamos falar sobre o Hamas por um momento, tudo bem? A farsa contínua do desarmamento do Hamas. As reuniões no Cairo focaram na restrição de armas pelo Hamas, em vez do desarmamento total. Algumas propostas prevêem que o Hamas e outros grupos entreguem suas armas às autoridades palestinas ou sob supervisão internacional. Esse desprezo deveria convencer Washington de que negociar com o Hamas e o Irã está fracassando. Então agora eles estão falando em entregar as armas do Hamas para a autoridade palestina. Isso é sério. É como chamar a raposa para cuidar do galinheiro. Ei, precisamos de uma babá para as galinhas neste fim de semana. Sabe, e ainda temos alguns ovos de graça que você pode comer também. Venha pra cá. Ah, me poupe. O que está acontecendo? Antes mesmo de eu apertar gravar, isso acabou de sair. Notícia de última hora, bem antes de eu apertar o gravar. Esse acordo entre Irã e Estados Unidos que eles estão falando em assinar talvez neste fim de semana, vai se chamar Acordo de Islamabad. Tá bem no título ali, o Acordo de Islamabad. Está bem ali, é assim que eles vão chamar. Islamabad, a capital do Paquistão. O Acordo de Islamabad. Sabe, o Paquistão provavelmente teve que pagar um patrocínio para conseguir colocar isso ali. Sabe? Meu Deus, minha nossa, que mundo, que mundo. Tudo bem, então temos isso, a Copa do Mundo. Os jogos começam hoje ou ontem. As partidas da Copa do Mundo nas 11 cidades-sede dos Estados Unidos serão seguras. O chefe de segurança do torneio no país afirmou isso na quinta-feira, mas expressou preocupação com ataques de lobos solitários, principalmente em áreas públicas. Sentimos que estamos o mais seguros possível, mas não controlamos o lobo solitário, disse Mark Wayne Mullen, chefe do Departamento de Segurança Interna. Eles não sabem se conseguirão manter todos seguros, mas estão fazendo o melhor, e oramos para que consigam durante os jogos. Tudo bem. E então, de acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, eles disseram na quarta-feira que o mundo acabou de passar pelo segundo mês de maio mais quente desde o início dos registros. À medida que as mudanças climáticas e o desenvolvimento do fenômeno El Niño conspiraram para aumentar as temperaturas médias da terra e do mar. Só fiz isso uma vez por causa das mudanças climáticas, ok? Aquilo foi pelas mudanças climáticas. Sabe de uma coisa? Quero dizer para eles, por favor, acreditem em Jesus, porque vai ficar ainda mais quente do que em maio. A tribulação de 7 anos pode ser muito quente. Tudo bem. Terremotos nas últimas 24 horas, 61 acima de 4.0 e 21 acima de 5.0. Tá aí. Nem vou fazer Clown World hoje, porque tudo isso já foi Clown World. Vamos direto aos comentários do dia, beleza? Tá comigo? Todo mundo acompanhando? Se não, pausa o vídeo, respira, pega um lanche e volta.
Certo, comentários do dia. Val. Acho que sempre é possível voltar ao normal, mas Deus não é um Deus de confusão e nos disse quais sinais devemos observar antes de ele voltar. Estamos vendo todos eles convergirem e se intensificarem. Então acho que se tivermos algum alívio, será mais como as pausas entre as dores de parto, não exatamente o normal que conhecíamos antes. O normal não volta, mas Jesus sim. Maranata. Deus abençoe, Tom. Deus abençoe, Val, e obrigado. Obrigado, ótimo comentário. Você está certo. Você tem razão. Ele não é o autor da confusão. E isso não é apenas um obstáculo. Estamos caminhando para os 7 anos da tribulação e, portanto, para o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Tami, por causa de Jesus, Deus me vê de forma diferente do que o mundo vê. Eu sou um pecador miserável, mas Deus me vê lavado, branco como a neve. Sou muito grato, não mereço isso, mas serei eternamente agradecido. Estou pronto para o arrebatamento. Eu fui perdoado e liberto. Mal posso esperar para correr para os braços de Jesus. Amém, irmã. Obrigado. Lindo. Jeff, o pão vai custar o salário de um dia depois do arrebatamento, porque quando tantas pessoas desaparecerem, isso vai causar um caos nas cadeias de suprimentos. Todo tipo de coisa. Então, exatamente. Vai ser uma loucura. Ninguém percebe como será caótico após o arrebatamento. Vamos fazer mais um, Julie. Uau, que família incrível nós temos aqui. Eu pedi oração pela minha filha outro dia e coisas incríveis e milagrosas aconteceram. Ela acabou querendo o casamento de volta. Foi ela quem terminou, mas agora, com a ajuda de Deus, ela quer de volta. O problema agora é o marido, que não confia nela e está bravo. Ele quer seguir com o divórcio e ela está de coração partido. Então, estou pedindo oração para que Deus intervenha, amoleça o coração dele e restaure o casamento e a família deles. Família, vocês são incríveis. Obrigado. Bem, vamos orar pela sua família, Julie. Vamos orar para que seu genro a perdoe por isso e volte para ela. Dana, eu também estou cansado, mas minha fé em Jesus é forte. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Estou pronto para o arrebatamento. Jesus está voltando em breve. Obrigado, Tom, por compartilhar todos os dias. E obrigado, Dana. Estamos vivendo nos últimos dias. E em algum lugar nessa confusão de acordo, sem acordo, acordo, sem acordo, em algum momento alguém vai dizer as palavras paz e segurança. E vai ser aquele de que Paulo falou. E isso vai trazer a destruição repentina. O arrebatamento está relacionado a isso. Acredito que estamos muito perto desse período. E eu quero que todos que estão me ouvindo escutem este aviso sério. O tempo está acabando. E se você não conhece Jesus, está ficando sem tempo. Certo? Você está ficando sem tempo. Então eu vou te contar o que é o Evangelho, as boas novas, na esperança de que alguém aí diga sim para Jesus hoje. Jesus veio nos resgatar, pois todos temos um problema com o pecado e ficamos aquém da glória de Deus. Ninguém é perfeito. Nós pecamos. E o pecado é tão sério para o Deus Altíssimo que o sangue precisa ser derramado. No Antigo Testamento, sacrificavam animais e aspergiam o sangue no Santo dos Santos, cobrindo os pecados por um ano. Mas quando Jesus veio à terra para morrer, ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus veio aqui, ele veio com um sangue que é muito diferente do sangue dos animais do Antigo Testamento. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. E Jesus veio aqui porque ele te ama muito. Ele quer passar a eternidade com você e pagou o nosso preço com seu sangue. Veja, ele foi para a cruz, morreu como um criminoso, mas nunca pecou, pois Jesus é o Deus-homem, totalmente Deus e totalmente homem em um só corpo. Mas ele foi voluntariamente para a morte de um criminoso. E ele derramou aquele sangue precioso quando era perfeito. Ele nunca pecou nenhuma vez. Ele era perfeito, mas pagou o preço com seu sangue para resgatar você e a mim. Para sermos salvos, basta dizer: Jesus, admito que sou pecador e preciso desse pagamento de sangue para ficar mais branco que a neve. Estou confiando que seu sangue me tornará mais branco que a neve. Jesus, creio na tua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Creio no Evangelho. E quando em fé você diz a Jesus: sou pecador e creio no teu sangue expiatório, na tua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Naquele momento você é salvo.
Você renasce porque Deus coloca o Espírito Santo em você, entende? Nova vida. Jesus disse, faço novas todas as coisas, deixe ele te renovar hoje. Hoje pode ser o seu dia. Tudo certo? Não queira ser alguém que sempre adia isso. Você dá seu último suspiro e se vê diante de Jesus no dia do julgamento, certo de que está na presença de Deus. Ele olha para você e diz, afaste-se de mim, nunca te conheci. Não quero que ninguém ouça essas palavras. Ok, é por isso que eu sou tão sério quando proclamo o Evangelho. É sério. É a decisão mais séria de toda a sua vida, porque você vai sair daqui. E você vai passar a eternidade ou na própria família de Deus, no paraíso, ou vai passar a eternidade separado de Deus. No inferno, que não foi feito para a humanidade. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Você sabe o que foi criado para a humanidade? O grande plano de resgate de Deus ao enviar seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de resgate, Jesus, o pagamento feito para te salvar. Tudo bem? No meu tempo de oração esta manhã, eu orei por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo. Então, goste ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, que seria um dia perfeito para isso. Mas se não acontecer, é porque depende do Deus Altíssimo, não de mim. Se Deus quiser, até amanhã. Amo vocês.